Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu vou trazer para vocês uma reflexão básica sobre ontologia, epistemologia, tá? E uma indicação de livro, Os Pré-Socráticos, tá? Eu tô lendo esse aqui, que é da coleção dos Pensadores. Muito bom. Eu iniciei, acho que faz alguns dias aí que eu comecei esse livro. Ele é muito legal, porque ele vai te ensinar a história da filosofia e de como se iniciou o pensamento filosófico, né? E aí, os pré-socráticos, né? Eles foram... Por que pré-socrático? É antes do Sócrates, né? Que é um marco aí na filosofia. Então, os pré-socráticos, eles foram as primeiras pessoas a começar a introduzir esse conceito de ontologia, que é o estudo do ser, e epistemologia, que é basicamente o estudo do conhecimento. Então, uma coisa que eles têm de interessante é o seguinte, antes deles a gente tinha apenas mitos, né, que eram passados para o pessoal através de poesia. Então você tinha alguns poetas, tinha o Romero, por exemplo, lá da Ilíada, tal, da Guerra de Troia, tal. E o que acontecia? Eles colocavam juízos de valor através dessas poesias, através de mitos. Então eles criavam deuses. Então a gente vai ter uma distinção bem interessante aí dentro dos próprios poetas, né? Daquela visão de mundo que a mulher é maravilhosa, tipo Afrodite, Atenas ali, e que os homens vão ter aquela noção cavalheiresca de servir a mulher, de fazer um ato heróico em prol da mulher. E aí começa uma visão um pouco mais misógina, que é o da mulher é o que trouxe o mal no mundo, que começa, por exemplo, com a Pandora e a caixa de Pandora ali, né? Que abriu, deu merda pra todo mundo, e a única coisa que fica ali no vaso dela, né? Na história, é a esperança, né? Tipo, tá todo mundo ferrado. E o interessante, gente, é que o cristianismo ele bebeu dessa fonte também, né? Porque quando você vai ver ali no mito da criação dentro do cristianismo, a Eva é a que pega a maçã e come ali, depois passa pro Adão, né? Muito interessante como alguns conceitos lá dos gregos, assim, a gente tá falando de centenas de anos antes de Cristo, tá? Tipo, 800, 700 anos antes de Cristo. E o que você vai aprender nesse livro, né? Você vai perceber que ninguém sabe nada. Então, uma hora o cara parou pra pensar assim e falou, cara, de onde será que veio todo o universo? E aí, o interessante é que os primeiros, eu não vou lembrar os nomes, tá? Tem Parmenides, é uns nomes tudo grego esquisito aí, cara. Mas o interessante é que cada um deles começou a fazer a sua interpretação, olha lá, sujeito e objeto, né? O objeto de estudo era a realidade, a existência em si, o sujeito era quem estava interpretando. Então, cada um dos pré-socráticos, eles começam a interpretar. Então, eles vão usar primeiro os elementos, né, que eles têm. Então, um vai falar, por exemplo, que tudo é, por exemplo, os opostos e mantém equilíbrio. Por exemplo, calor, frio, né? Sei lá, bem e mal. Eles têm uma visão assim dualística, né? E eles vão começar primeiro com elementos da natureza. Então, um, por exemplo, fala que tudo veio do fogo, do calor. Aí ele vai falar lá que o calor faz as coisas mudarem e tal. Depois vem outro e fala, não vem nada do calor não. Vem da água. A água é o que iniciou tudo. Tudo vem da água. Aí vai chegar outro e vai falar assim, não, na verdade tudo veio do ar. Então foi o ar, né? Ele vai se movendo. Aí depois a galera começou a ir mais longe. Aí chega, eu acho que é o Parmenides, que ele fala que assim, tudo é uma coisa só. Ele defende um certo monismo, né? Ele fala assim, não tem como as coisas mudarem, é mais ou menos assim o raciocínio dele, ó. Não tem como algo mudar, porque é o seguinte, se tudo começou da mesma coisa, né? Então tudo é uma coisa só. Para mudar, teria que ter uma diferença de estados ali. Então assim, não teria como algo vir do nada, não faria sentido algo mudar do nada. Então assim, para aparecer a primeira coisa, teria que ter tido uma mudança de estado. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando, é que a brisa é muito louca, velho. Basicamente assim, ó, ele defende que tudo que existe é a mesma coisa em estágios diferentes. Então não é assim, uma coisa se transforma em outra. Ele fala, não, é tudo a mesma coisa aí, a gente que meio que tem uma noção de interpretação diferente. Mas ele não acredita, por exemplo, que algo que nunca existiu simplesmente passa a existir. Então ele vai falar que assim, tudo é uma coisa só. Aí tem outro que vai falar o oposto, né?
eu não lembro o nome do cara agora, mas ele vai falar assim, que tudo é movimento. Então as coisas estão... Heráclito, talvez, que ele dá o... Eu não sei se é esse que ele dá o exemplo do rio, que não é possível você entrar no mesmo rio duas vezes, porque as águas continuam passando. Então vai falar assim, o contrário, né? Que tudo está sempre mudando. Tudo está sempre mudando o tempo todo, nada é permanente. E aí ele começa a ir tão assim, a fundo, né? Que ele fala assim, na verdade não tem nada que existe de maneira fixa, tudo é uma mudança. Aí chega o Aristóteles, por exemplo, ele fala, não, tem coisas permanentes e existe a mudança. A mudança é justamente o que faz essa transição entre os dois pontos, de uma coisa virar outra coisa, de uma coisa permanecer ela mesma. Aí ele dá um exemplo da semente, que assim, a árvore é a semente em potencial. Então existe a árvore e existe a semente. Elas são a mesma coisa, sim, só que elas têm estágios diferentes. Então ele vai defender isso, que existe a coisa por ela mesma, mas tem uma não uma transmutação, mas tem uma transformação, né? Ela tem uma mudança de estágio. E cara, é muito louco. Você começa a ler as coisas, você começa, que ele envolve mitos, envolve a maneira que a gente interpreta a realidade, e você percebe, cara, que isso é o berço da filosofia. Então é muito legal, porque assim, as áreas da filosofia que eu mais gosto é justamente ontologia e epistemologia. Então, eu vou pegar um trechinho para vocês, ó. E ele é basicamente, ó, separado em tópicos assim. Então, por exemplo, ó, aqui não vai dar para vocês lerem, né? Mas, por exemplo, você tem, ó, átomos, vazio e movimento. Então, eles estavam fazendo reflexões sobre o cosmos naquela época, cara. Então, essas coisas que a gente vê às vezes do Stephen Hawking fazendo, né, a origem das coisas, a origem de tudo. Os caras lá na Grécia Antiga, né, 600, 700 anos antes de Cristo, começaram essa linha de pensamento. E aí uma coisa legal que eu achei nesse livro é o seguinte: não necessariamente a filosofia começou na Grécia, porque a gente tem a filosofia oriental, que é muito rica. Os gregos que começaram a fazer isso, aí, os pré-socráticos, muitos deles beberam dos egípcios, inclusive. Então, assim, todo lugar no mundo tinha gente começando a fazer filosofia, e isso que é interessante. Porque, assim, eu imagino que existe uma parte que é inata, nossa, que é justamente para questionar e interpretar esses fenômenos, né? Então, quando a gente está vivendo no automático, a gente está deixando de usar um trecho da nossa capacidade, um pedaço, né, da nossa capacidade cognitiva. Ó, então eu tenho uma reflexãozinha aqui, ó. Heráclito, a unidade dos opostos, né? Ele está falando justamente isso, né? Aquela coisa que eu falei para vocês lá do calor e frio, né? De alguma coisa que tá se movendo, uma coisa que está parado. Ó, alguns nomes aí. Tem o Heráclito, antes dele tem o Pitágoras, né? Do teorema lá de Pitágoras, que vai colocar tudo de maneira matemática. Ele fala o Parmenides e o Zenão também. Então tem um monte de filósofo, cara, que é muito interessante. Ó, esse aqui é o trecho que eu gostei, que é o que é. Que é o Parmenides que começa, né? Então, assim, ó, o poema dele divide-se em 3 partes, né? Ele faz um monte de metáfora ali. Aí ele vai chegar aqui, tá, via da opinião, então ele já vai falar assim de você não ficar dando opinião, você tentar interpretar as coisas, né? Ele é bem racional. Tá, eu quero achar que é o trechinho. Beleza, ó. Ele vai falar assim: o que é sendo o que é. Então, ó, ao mesmo tempo, tratando essa noção com estrito rigor. Que noção, ó? Historicamente, o que Parmenides faz, Parmenides faz é extrair do fundo das primeiras cosmogonias filosóficas seu arcabouço lógico. Então, ele pegou um pouco do que as pessoas antes dele faziam de explicar o universo, né? E dali ele começou a extrair a linha de raciocínio dele. Que é o que eu acho saudável você fazer, cara. Você tá lendo um filósofo, não vira um NPC desse filósofo. Questiona, filtra o que você acha que é válido e não, e aí você começa a desenvolver sua linha de raciocínio. Então aqui, ó, ele, ao mesmo tempo, tratando essa noção com um estrito rigor racional, mostra que ela parece incompatível com a multiplicidade e o movimento percebido. O que é, sendo o que é, ó, o que existe sendo da maneira que é,
terá de ser único, além do o que é, apenas poderia existir diferente dele. O que não é, o que seria absurdo, pois significaria atribuir a existência ao não ser, impensável e indivisível. Então, basicamente, ele está falando assim: tudo que existe não pode vir de algo que não existe. Não faz sentido, entendeu? Tudo que existiu, ele quer dizer que já existiu sempre. Ele quer dizer, em termos práticos, ó, é um pouco confuso de ler, né? Eu sei, eu dou umas bugadas também. Ele quer dizer que nada veio, tudo que existe não veio do nada. Então aí começa uma linha de raciocínio e é engraçado você ficar pensando naquela que a gente buga quando começa a pensar no Big Bang, por exemplo. Tá, uma hora teve alguma coisa ali, né, uma explosão tal, e começou a gerar as coisas. E aí quem acredita em Deus vai falar assim: não, foi Deus que criou. Mas da onde que veio Deus? Não, Deus sempre existiu, ele é eterno. Então, e por que ele tem que ser a única coisa eterna? Ah, porque é só assim que meu raciocínio funciona. A galera buga, né? Então ele começa a fazer essa distinção, que seria absurdo não existir nada e passar a existir alguma coisa do nada, né? E a própria, eu já falei isso em outro vídeo, que a nossa ideia de nada ela é inconceptível, não dá pra você imaginar o nada. Qualquer coisa que você imaginar já é alguma coisa e não nada, tá? Então assim, ó, questões básicas da nossa existência, de sentido da vida, a gente vai chegar lá também. Esse livro vai ajudar você, os pré-socráticos. Então é legal você entender a linha de pensamento dos caras, tá? Porque assim, você vai ver que o que a gente está fazendo hoje aqui nesse canal, de tentar descobrir de onde que as coisas vêm, entender a essência delas, já tinha muita gente fazendo, né? E conforme você vai lendo outros filósofos mais contemporâneos ou mais modernos, você vai ver que muita gente bebeu da fonte desses caras, né? Então a importância deles na filosofia é fundamental, porque basicamente foi os caras que começaram a popularizar essa mente filosófica, o pensamento de você querer entender o que as coisas são, buscar esse conhecimento e tentar provar que ele está correto, que não é simplesmente uma opinião. Então não dê opinião, dê argumentos, tá? Esse vídeo eu vou parar por aqui, então fica a minha recomendação, tá? Quer começar a estudar filosofia? Você vai ter um pouquinho de dificuldade, então assim, eu já recomendei o Pequeno Príncipe, já recomendei o Nietzsche para estressados, tem algumas reflexões práticas, né? Para você entender ontologia e epistemologia, esse livro ele é muito legal porque ele é o começo desse pensamento. Eu vou fazer um outro vídeo só falando de epistemologia e ontologia, vou abordar um pouco os assuntos desse livro, tá? Mas por hoje é só. Beijo do trouxa. Links estão aqui, já deixa o seu buguei trouxa aqui, tá? Buguei trouxa ou cheguei trouxa, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, ó. Se vocês podem comentar aí. Se você pudesse descobrir uma verdade, né? Só uma, mas quando eu digo verdade é você realmente descobrir qual que é o fato por trás dessa pergunta. Então você quer descobrir de onde que veio o universo, se Deus existe ou não, se alguém te ama ou não, o que acontece depois que morre, qual seria a resposta que você gostaria de ter? Tá bom? Deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar. Beijo do trouxa.